Bem-vindos ao Podstock, mais um episódio, muito obrigado pela audiência. Pessoal, não esqueçam, hein? Segue o canal, curte, compartilha, ajuda a mensagem a chegar mais adiante. Hoje estamos aqui com a Fabiana e com o João. Hoje é um episódio temático, com muito carinho, muito amor, porque é de mãe para filho, especial do Dia das Mães nosso. Eles estão envolvidos no negócio, trabalham juntos. Fabiana, se apresente para os nossos ouvintes, telespectadores. Se apresente também o João. Eu sou a Fabiana, sou franqueada daqui de estoque há quase 11 anos já, sou mãe do João, trabalha comigo há quase 11 anos já aqui de estoque, né? E a gente tem trabalhado junto com a família e tem sido bem legal. Nossa, que máximo. Falando em família, já hoje nós temos um participante que não veio, que é o Washington, né? Sim, Foi trabalhar, né? foi trabalhar na loja de Osasco. Não, e obrigado, né? Que assim, ele tá trabalhando domingo, né? Obrigado pelo tempo de vocês, de terem vindo aqui, a ter aceitado o convite, né? Pra compartilhar a história de vocês, que é uma história incrível. Não vou dar spoilers, porque senão o pessoal não assiste. Mas tem reviravoltas, tem troca de É profissão, uma é novela. uma novela. Mas o importante é que assim, não estamos no final ainda dessa novela, mas Sim. é uma novela que muito feliz, né? Sim, com certeza. A gente agradece o convite, né? A gente veio muito feliz por conta do tema, especialmente, né? Que é trabalhar, tema do Dia das Mães, trabalhar junto com o filho. Isso é muito significativo para mim e eu fiquei muito honrada em receber esse convite e vir com o João. Sim. E falando em Dia das Mães, para começar já a primeira pergunta. Me conta como que foi assim a sua jornada no empreendedorismo? Veio da mãe? A sua mãe mexia com alguma coisa de trabalhava? Conta essa história pra Sim, gente. sim. A minha mãe e o meu pai são imigrantes portugueses. Então, eles vieram de Portugal, né? Com 25 anos, a minha mãe veio. E começou no comércio, porque não tinha experiência nenhuma, morava numa fazenda lá, né? Então, eles vieram sozinhos, né? Sem nenhuma família aqui. A minha mãe até hoje não tem nenhuma outra família aqui, só ela. E começaram do zero um negócio com Que ano que comércio. eles vieram? Ai, eles vieram faz muitos anos, Você- Douglas, você me pegou Eles vieram, agora. os dois já eram casados. A minha mãe casou por correspondência com meu pai. Meu pai veio com Ah, 14 anos para ah, cá, fugido de uma guerra que Portugal estava mandando as crianças para lá, então ele veio para não ir para a guerra, com entendi. 14 Eu não anos. entendo muito de história, mas eu que era Portugal contra quem? Eu Será? também não sei que Guerra guerra Civil. é Guerra essa. Eu Civil? acho que era Guerra Civil, época de Salazar, pelo que a avó conta. Ah, legal. Ah, então, A então é sua mãe ainda isso. é viva? Sim, a minha mãe tem Ah, 87 como que é o nome da sua anos. avó? Maria. Da sua mãe, da sua avó, no caso. Maria. Vocês me perdoem, eu vou ficar um pouco perdido, Tá porque bom, tá bom. às vezes, né, é a primeira vez que a gente entrevista assim, né? Tudo é a primeira vez aqui, né? Mas, Não tem problema, porque a gente tá acostumado a bater bola junto. Eu e o João o dia inteiro junto, praticamente. nas lojas, né, no dia a Sim, dia. sim. Então, vou fazer uma pergunta pro João. João, e como que é isso? Assim, hoje, a sua mãe teve a vivência, assim, o espelho dos seus avós, né, que já trabalhavam no comércio. Ela, depois a gente fala, mas depois ela foi trabalhar normal e depois e tudo mais. Mas aí você já começou a se formar assim, homem, né? Mas com 15, 16 anos, já com a sua mãe já empreendendo e estando dentro do negócio. Conta pra gente como que foi isso. Trabalhar com a mãe, né? Também. Então, Douglas, tem duas fases. A minha mãe, quando ela era CLT, vamos dizer assim, e depois quando ela entrou no negócio. Sim. Porque ela tava, quando ela era CLT, era muita visão que a minha avó tinha, assim, vamos lá e tal, mas trabalhar e tal. E ela tava, parece que fugiram um pouco de negócio. E quando foi o momento dela voltar, minha cabeça era diferente, já tinha sido formada com aquela primeira fase. Você queria um emprego, você não queria uma empresa. Isso, não, não, assim, achei que não ia tomar, não parecia que a TikTok ia ter a proporção que teve na minha vida, na nossa vida. Uhum. E aí, com o desenvolvimento, passou o tempo, eu fui me moldando, fui aprendendo, fui convivendo, ele foi inserido naquele ambiente Sim. e a minha cabeça foi mudando e tal. Inclusive, quando eu comecei, eu era um péssimo vendedor. E hoje eu me acho
pelo menos bonzinho. Não só ele, os clientes também. O João é referência de venda, os clientes vêm atrás dele e querem ser atendidos por ele. Muito Ele tem bom. muitas histórias disso. A gente vai querer ouvir todas. E os seus pais apoiaram no começo? Como que foi? A loja é na casa? Conta essa história da loja, inclusive da loja, como que escolhemos esse ponto? Escolhemos não, que eu não estava na Stock, ela é mais antiga que eu. Como foi escolher esse ponto? Mas conta É deles. muito curioso. Então, assim, começando do começo, quando a minha mãe chegou, eles montaram aquele comércio lá e eles não tinham nada, né? Como eu falei, eles vieram e começaram do zero. Eles alugaram aquele espaço que tinha 2 salões comerciais e um barraco de madeira atrás, que era onde eles moravam, a gente morava, né? Então, foram por muito tempo trabalhando naqueles 2 salões. A minha mãe tinha um bazar, que era uma loja que vendia tudo, armarinho, papelaria, roupa, tudo, enfim, né? Era um bairro muito precário. E o meu pai tinha um bar, né? E aí, trabalhando e pagando aluguel, com muito esforço, eles conseguiram comprar primeiro aquele terreno com os 2 salões. Depois, muito esforço mais, conseguiram construir em cima a nossa casa, a gente morava em cima, né? E é isso, e a gente trabalhava bastante, a gente ajudava na família, eles tinham esses 2 comércios, mas eles não tinham funcionários, então a gente que trabalhava, somos 3 meninas, eu sou a mais nova, né? Então a gente trabalhava no comércio com eles. Mas a minha mãe, ela não dava muito valor para o comércio, porque eu acho que pelo fato dela não é que ela não dava valor, mas ela achava que era melhor que os filhos estudassem. Eu acho que principalmente pelo fato dela nunca ter ido para uma escola. Então, assim, a gente trabalhava lá sim, mas a prioridade sempre era estudar. Ela achava que trabalhar no comércio era menos digno do que ter uma outra profissão, Sim. né? Isso por causa da vivência dela, né? Enfim, né? Então, a gente foi inserida nessa dualidade, assim. A gente no comércio, a gente vivia bem, né? A gente nunca foi rico, mas a gente sempre teve tudo. Minha mãe sempre deu tudo pra gente, né? Então, a gente tinha uma vida boa do comércio, mas ela não valorizava muito o comércio, né? Como profissão para as filhas. Ela queria uma coisa melhor. Suas irmãs são formadas? São formadas, nós 3 somos formadas. A gente tem a mesma formação, inclusive, né? A gente fez. Licenciatura. Primeiro a gente fez construção civil na FATEC. E daí a gente é da área de construção civil, as 3. E aí depois a gente fez licenciatura e somos professoras de matemática as 3. Que legal. Só eu que estou empreendendo, só eu que sou comerciante. As outras 2 são professoras de matemática ainda. O bichinho do empreendedorismo não morde elas. Já Quem mordeu. sabe? Já Né? mordeu? Já mordeu. As 3 já foram mordidas. Olha aí. Quem sabe elas pulam pra dentro, que não seja daqui de estoque, que seja empreendendo em outra coisa, mas Sim. são bem-vindas, tá? Sim. Se fizerem um pouquinho do que a Fabiana faz, já vão ser Olha, um que honra. sucesso. Ixi, tá querendo criar uma briga na família, né, Douglas? Nossa. Não, eu imagina. digo- Sim, tô Digo brincando. relacionado aqui de estoque, né? Elas Sim. podem empreender outras coisas, ter muito sucesso, mas é que Sim. você é referência. Inclusive, a sua loja foi uma das lojas pioneiras no perfil de loja de bairro, Sim. né? É verdade. Porque a sua loja foi na loja número 78, você falou? 86. 86, que eram 60 franquias, mais ou menos as 18 lojas próprias, né? Que na época era... Isso mesmo. Isso. E aí, tua foi uma das primeiras, ou a primeira mesmo, a gente não tem essa informação exata, né? Loja de bairro, que é esse perfil de bairro comercial subdesenvolvido, que não tem outras franquias referências, que não tem Sim. outras marcas, que é mais comércio de subsistência, né? E no começo, o Júlio, inclusive, foi até meio contra, né? Conta essa história. Foi. É uma história muito interessante, porque assim, eu conheci a Kid Stock através de uma grande amiga minha de infância que já era franqueada, né? E morava no bairro também, quando era criança, né? E aí eu tive umas outras experiências, né? Fiquei 15 anos como professora, desisti, aí fui ser mãe em tempo integral, achei que precisava de uma coisa a mais, entrei numa outra franquia, que eu acho que isso você não sabe Não sei. também, né? Não sabia. É uma franquia de construção, não é de construção, é de Reforma, né? reparo, reparos e reformas. Ah, sim. Eu achei que eu, sendo da área de construção civil, ia ter, assim, muita vantagem em trabalhar com isso, mas não, né? Porque Mas o Washington também empreendeu nisso com você? Não, o porque nessa época ele Washington, tava... ele trabalhava no emprego dele, né? Sim. Ele trabalhava Agora, longe. Comentário machista.
Você, mulher, ia lidar com os pedreiros, assim, os dos reparos? Então, esse foi um dos problemas, né? Imagino. Mas o maior problema, na verdade, é que eu não tinha conhecimento de reparos, né? O que que era para fazer? Era para trocar um cano, instalar um ar-condicionado. Sim. Então, assim, dava muito problema com mão de Isso obra. foi antes ou durante o Kidstock? Isso foi antes de Kidstock. Foi quando eu ganhei a Malu, Sim. né? Parei de dar aula, fiquei mais ou menos 1 ano em casa e aí depois eu entrei, né? 2 anos em casa e entrei nessa. Fiquei 1 ano nessa franquia, Eu tinha uns 13 anos, mais ou menos. por aí. Por aí. E aí, quando eu saí dessa franquia, voltando na Kidstock, aí a minha amiga falou, mas por que você não abre uma Kidstock aqui no salão da sua mãe? Eu falei, mas aqui é loja de shopping, né? Não vai dar certo. Ela falou, não, dá certo sim. Ela tinha já umas 3, 4 lojas na época. Falou, não, dá certo sim, eu vou te levar lá, você vai ver, é super legal, o Júlio é super legal, é diferente e tal, você vai gostar. Aí ela me levou para conhecer o Júlio. E aí, eu super tímida, assim, né? O Júlio, aquele jeitão dele, né? E aí ela falou pro Júlio, falou, vai ser legal, Júlio, o lugar é bom e tal. E aí o Júlio ficou meio assim, porque era loja de rua e tal, né? Era um modelo novo, né? De certa forma. Aí o Júlio falou, tá, eu vou mandar uma pessoa para avaliar o ponto. Aí ele mandou. Você sabe quem ele mandou? Eu sei quem mandou. E a pessoa falou que... A pessoa falou que não. Mas foi assim, ó. Quem ele mandou foi a Lu. Ah, A Lu época- era gerente dele. sim. E hoje a né? Lu tem lojas similares à sua. Engraçado. Exatamente. E aí ele mandou a Lu. Só que foi assim, num dia péssimo. A Lu tava grávida também, tava com um barrigão já, perto de ganhar neném. Foi numa terça-feira, Nossa. tava chovendo, Sim. 10 da manhã. Então, ela viu aquele lugar e ela falou: não, Fabiana. Daí voltou e falou pro Júlio. É um recorte muito ruim. E vocês se encontraram lá no dia de olhar? Você e a Lu se encontraram ou ela foi? Sim, eu fui Ah, buscar ela em Osasco, Sim. no centro de Osasco, levei ela pra lá e levei ela pro centro de Osasco depois, né? Aí, quando eu voltei com a Cláudia, né, pra Kidstock, pra falar com o Júlio falou, não, porque aquele lugar é muito ruim, aquele jeitão dele, né? Aquele lugar é muito ruim, não vai dar certo, não sei. Daí a Cláudia falou, não, Júlio, mas vai dar certo, lá é legal, eu conheço. Aí ele falou assim, você se responsabiliza? Falou pra ela, aquele jeitão dele, sim, né? sim. Aí ela falou, não, eu me responsabilizo, pode deixar ela abrir. Aí ele falou assim, então pode abrir. Eu não vou nem cobrar a taxa de franquia de você, porque eu não quero você daqui a 6 meses encher o meu saco que a loja não deu certo. E aí ele Aí flexibilizou. eu abri a loja, deu super certo, né? Depois de 6 meses eu recuperei todo o investimento da loja, foi assim muito rápido, Você né? inaugurou em que mês, você lembra? Eu inaugurei em outubro, Perto das crianças. perto do Dia das Crianças. Pegou o último trimestre. E aí, toda vez que eu chegava lá na Kidstock, porque eu ia lá toda semana comprar, eu encontrava com o Júlio, né? E aí Inclusive, o parou Júlio... de ir, né? Precisa voltar aí. Mas conta essa história aí, o que o Júlio te falou? E aí o Júlio sempre me encontrava, aquela graça que o Júlio é, bem paizão mesmo, Sim. né? Ele parava o que ele estivesse fazendo e ele falava. E com quem ele estivesse conversando, e ele ia lá me abraçava e falava assim, você já conhece a Fabiana? Ó, a Fabiana, ela era professora, ela parou de dar aula, ela veio aqui para abrir uma loja, eu falei que não. E aí ela abriu, tá vendo? A gente trabalha e a gente não entende nada. A Fabiana abriu, a Fabiana tá vendendo pra caramba, não sei o quê. E era muito legal. E ele sempre fazia isso, sempre com todo mundo, uma graça. E às vezes a gente ia carregar, eu ia carregar, né? Porque nessa época eu trabalhava sozinha, o Washington Sim. ainda estava na empresa. Eu ia com o meu uninho, né? 2 portas, carregar lá 30 sacos de mercadoria. E às vezes ele estava lá na expedição e ele falava, não, Fabiana, mas não cabe aí. Não, Júlio, cabe tudo. E aí o pessoal ia carregando, ia apertando aqueles sacos, ia furando com o dedo para poder tirar o ar. Exatamente. E aí as roupas chegavam assim, parecia que era embalada a vácuo na loja, mas Vai ser cabia. sardinha, nossa. Aí teve um dia que eu tava lá para carregar, e aí o Júlio viu aquela montanha, já era mais de uma loja, ele falou, não cabe, Fabiana, não cabe. Pega a chave da minha perua, leva a minha perua, depois você traz ela de volta. Eu falei, não, Júlio, mas eu não sei dirigir perua, né? Não dá. Ele falou, não, mas não cabe aí. Eu falei, cabe. Aí ele ficou comigo o tempo todo para carregar, carregou, coube tudo. Não coube a tampa do porta-mala do Uno, né? Que era aquela Amarrou? tampa plástica. Amarrou nada, deixei lá na fábrica Sei. para pegar na semana que vem. Mas eu levei tudo, foi assim. Então, muito legal, assim. Trabalhar na Kidstock, trabalhar com o Júlio,
né? Uhum. É o tipo de pessoa que não existe mais, não existe há muito tempo, e eu tô há quase 11 anos, e ele é assim a vida inteira, ele era quando eu comecei, e ele é desse jeito. A última vez que eu e o João estivemos lá fazendo compra, Nossa, ele falou assim, passou lá. foi o quê? Não tem nem um mês, deve ter uns Não, 20 é, dias. A gente comprou um monte de coisa de inverno para 5 lojas, e aí depois ele passou. Ele falou assim, ó, Fabiana, não compra muito disso aqui não, viu? Porque não vai ter muito inverno, tá? Ainda dei risada, eu falei, nossa, Júlio, por que você não falou antes que eu tinha comprado tanta coisa, né? Mas assim, eu falei isso só pra falar um pouquinho de como o Júlio é como pessoa, Sim. né? Porque assim, quem que tá vendendo, o interesse dele é o quê? Que a gente compre muito, né? Então, como que ele chega e fala pra não comprar muito, preocupado que eu ia ficar com mercadoria encalhada e não ia vender? Então, assim, a Kidstock, assim, adiantando muito, assim, né? Mas eu acho que um dos segredos de sucesso da Kidstock é porque não é só negócio. Assim, é muito importante ganhar dinheiro. Todo mundo tá no negócio porque quer ganhar dinheiro. Eu quero ganhar dinheiro, o Júlio quer ganhar dinheiro, todo mundo quer. Mas não é só isso, né? E eu acho que isso o Júlio transmitiu, assim, desde quando eu entrei, que ele falou daquele jeito, da taxa de franquia, até agora, a última vez que eu encontrei com ele. Então, assim, dá para ganhar, todo mundo ganhar e todo mundo se ajudar. E essa é a lição da Gitstock, assim. Muito legal. Só para contextualizar, para quem está assistindo pela primeira vez ou pegou esse corte e depois veio pro vídeo, Júlio é o fundador da Kidstock, está com a gente totalmente presente no negócio. Todo mundo que vem fala assim, conta as histórias, eu tô tentando convencer ele a vir no Podstock. Difícil, vou ver se eu gravo uns vídeos curtos com ele, mas é tudo isso que ele tá falando, que ela tá falando sobre ele, né, que o João falou sobre ele. É sobre o fundador da Kidstock. Hoje é as meninas que cuidam do negócio, mas ele está presente. E é verdade, né? Por exemplo, nós estamos vivendo um momento agora, estamos em abril, né? Gravando esse episódio. E está calor, né? Nesses últimos dias. E ele, todo mundo que ele encontra na fábrica, ele fala: não compre, segura, deixa que eu me viro. Eu converso com os fornecedores, eu me viro, o problema é meu, não precisam comprar. Espera esfriar e vem e compra o produto. E a gente lá no depósito, cheio de meta para bater, ele super tranquilo, ele vê muito o lado do franqueado, o lado humano, que é o fundamental. Num dos episódios eu até falo que assim, o que determina o sucesso dos franqueados é o franqueador. Ele que tem o poder de jogar para cima, de jogar para baixo, e o que a Fabiana tá falando do Júlio é a verdade mesmo. Quem quiser um dia ter a oportunidade de conhecê-lo e conhecer um pouco mais da franquia, é só depois entrar lá no site, preenche o formulário e a gente marca as reuniões. João, né? Vamos falar de você agora um pouquinho. Sim. Vamos lá. Que assim, você tinha 15 anos, né? Quando sua mãe empreendeu. Você deu uma pincelada, assim, falou meio por alto, que sua avó e o seu avô, né? E etc e tudo mais. Mas você não botou todas as fichas naquele momento. Porque falar, pô, eu quero trabalhar. Porque existia uma disparidade entre, assim, o seu pai ele era um engenheiro, assim, ainda é, né, que não deixou de ser, mas Sim, exato. hoje trabalha nas lojas, fez a transição, mas ele tinha uma estabilidade, um horário fixo, etc, e você viu sua mãe mergulhando dentro do negócio, horas e horas trabalhadas. Mas aí, o que fez você querer entrar pra dentro do negócio? Em qual momento que você falou assim, pô, eu vou entrar pra dentro do negócio e vou cuidar das lojas? E porque a sua irmã tem hoje aí a mesma idade que você tinha, de repente ela vai estar assistindo, com certeza ela vai estar assistindo depois, e ela vai até entender também, assim, o que fez na tua cabeça. Fala assim, pô, agora eu quero estar dentro do negócio. Ó, essa pergunta aí, ela vai para dois caminhos. Vou separar então aqui. Primeiro, você falou, né, meu pai era CLT e tal, mas tinha o horário dele. Meu pai, assim como minha avó, assim como minha mãe, sempre foram guerreiros. E a gente tem muito em casa a gente fala muito desse termo atitude de dono. Ele sempre teve essa atitude de dono, então ele me levava pra escola, eu entrava às 7 horas, o horário dele era acho que 9 ou 10, ele entrava 7 horas, 7 e meia, ele me deixava na escola e já ia. E na época que ele tava fazendo o Rock in Rio, que foi um momento bem punk, assim, que ele tava trabalhando muito, ele saía 8 horas do trabalho, entrava às 7 e meia, saía 8 horas, 9 horas, e quando chegava em casa, ele ficava até meia-noite e meia, mais ou menos, mexendo em projetos ali da estrutura. Então ele sempre, esse negócio de tipo, SLT e tal, fazia o horário dele. Em casa isso nunca
teve muito, assim, essa regra, porque meu pai, minha mãe, quando eu era muito pequenininho, eu convivia muito com a minha avó. Minha avó que me criou. Uhum. Porque meu pai e minha mãe trabalhavam pra caramba, assim. Quando eu nasci, minha mãe tinha 21 anos. 21. 22 e o pai 21. Isso aí. Você é um ano Então, mais velho que eu acho. Não chega a dar um ano, mas... alguns meses, Sim. alguns meses. E aí, são acho que 10 meses, quase. São. Então, assim, quando eu nasci, não tinha dinheiro, sabe? Então, bora ralar lá, vamos fazer o negócio acontecer. E aí, ele se formou, ela também se formou, virou professora. Ele continuou na área da engenharia. E aí, ela acabou saindo, veio pra parte dos negócios, entrou aqui de estoque. E, assim, nos primeiros anos, ela trabalhava, assim, do mesmo jeito que meu pai. Então, eu ficava com a minha avó e com a... Com a sua avó, você ficava com ela dentro do comércio dela, lá no bazar? Não, e o comércio dela, quando o meu avô morreu, aí só contextualizando, quando o meu avô morreu, ela meio que foi parando aos poucos, então quando o Kid Stock entrou, já tinha saído muito tempo Sim. os negócios da minha avó ali presencial, mas como o prédio é dela, então meio Ela que... morava lá, né? Exatamente, mora em cima. E aí ela colocou os imóveis pra alugar. Isso, Ela exatamente. alugou. Meu pai E aí morreu. ela cuidava de você. Desculpa, Fabiana. Aí ela cuidava de você mesmo, né? Ela cuidava, assim, lá em casa, na casa da minha avó, morava, né? Eu, 3 primos, eu e 2 primos. Então, e tinha mais 2 primos que moram em Osasco também. Então, a família sempre ficou ali com a Se minha avó e reunia. tal. A minha avó tinha a creche da minha avó, entendeu? Basicamente isso. E aí tu tava falando quando seu pai faleceu. Isso, meu pai faleceu quando eu tinha 11 anos, eu era bem novinha. Então, assim, meus pais são comerciantes, mas a minha referência de comerciante mesmo é com a minha mãe. Porque mesmo quando meu pai era vivo, ela que tocava o negócio. E era um ambiente bar, né? Então você ficou mais no ambiente bazar. Eu ficava nos dois, na verdade, porque era colado um no Sim. outro, né? Mas a minha mãe, depois que meu pai morreu, em 4, 5 anos, então até os meus 16, 17 anos, ela já se desfez dos comércios. Ela tem um problema na perna, ela já era aposentada, tinha pensão do meu pai, Uhum. alugou os 2 salões, que tem uma excelente localização, e se aposentou, ficou cuidando dos netos. Legal. Foi mais ou menos isso. Atitude de dono. Vem dela também? Sim, Com certeza, com totalmente. certeza. É que eu não vou ficar contando as histórias da minha avó, né, aqui, mas... Pode contar, gente, tem tempo. Nossa! Como a minha mãe falou, aqui a loja é do lado de uma feira. Só contando uma historinha aqui. A minha avó, ela acordava acho que 3 horas da manhã. Sim. O pessoal da feira chegava, gritava lá né, Na em sacada. cima, falava, Dona Maria! Aí ela já preparava tudo, jogava numa sacola assim, ela nem descia, só preparava tudo 3 horas da manhã, jogava assim, e aí depois no final da feira o pessoal vinha Café da pagar. manhã? Era frango Café. frito. É, Frito do café da manhã. 3 horas da manhã, 3 É horas porque da o manhã. pessoal tá na É puxada porque da feira, né? lá, naquela época, era muito bairro, não tinha nada, não tinha ônibus, não tinha asfalto. Nossa, é. Era, minha mãe Loucura. desbravou aquele mato, sabe? Então, assim, com certeza, a atitude de dono nasceu na família, né, no sangue, nasceu com ela. Sim. Sim. Nasceu com com ela. certeza. E aí teve essa questão, né, meu pai e minha mãe foram como CLT, trabalhar como CLT, ainda assim com a atitude de dono no sangue, e voltaram para os negócios, né, empreendedorismo, Uhum. mas continuaram, assim, total. E esses 3, 4 primeiros anos, eu não via minha mãe nem meu pai, assim. Meu pai trabalhava CLT, parte do tempo. Minha mãe trabalhava, abriu Nas loja escolas, atrás... Exato. Antes nas escolas, Isso, depois isso, nas depois- lojas. Loja atrás de loja, todo ano. Teve mês que foi uma loja, mês seguinte outra loja de inauguração. Então, loucura, sabe? E aí, nessa hora, eu também... Minha avó sempre muito presente, aí veio a minha irmã e tal. Tinha uma moça que trabalhava, que ajudava em casa, que ela era uma graça. Ela é uma graça, ela tá viva ainda, né? Mas... E aí, vamos pra segunda parte da pergunta, né? Que é quando eu entrei. Quando eu entrei, o fim de semana, logicamente, o fim de semana do comércio, ele é mais forte, porque, né, o pessoal vai comprar. E nesses dias, é quando tinha mais gente e tal, então tava uma muvuqueira, uma bagunceira. Você chegava na loja, o balcão, assim, não dava pra ver a pessoa atrás, sabe? Uma loucura.
E aí eu fui entrando assim, João, a gente precisa de você que vem dobrar. Dobrete. Aí eu Primeiro dobrava. dobrete. Ficava dobrando lá, horas e horas. A gente, nossa, Então teu alinhamento é top, tua dobra é... nossa, você não tem noção. Pô, dobra já há 10 anos. A sessão que ele faz é Nossa, uma coisa de louco. não, mas roupa, beleza. A sessão ainda fica meio parecendo a Torre de Pisa, sabe? É. Mas assim, nasceu desse jeito. Eu acho que não tem foto. Deu dobrando. A gente tinha uma tábua de passar roupa. Não, nessas fotos que vocês mandaram não tem. É que não dava tempo de tirar foto, Faz entendeu? sentido. Bom, ótimo sinal. E isso você, assim, como dobrete nas lojas, já desde a primeira ou não? Isso foi Desde a primeira, desde assim, então. Sim. 6 meses de loja antes, porque abriu em outubro. A Sim. loja abriu em outubro. Em dezembro, a gente pegou, né? Foi Primeiro super Natal. forte. Então eu acho que desde essa época, assim, desde os primeiros meses eu já tava lá dobrando e tal, tudo mais. E aí E aí, começou com o tempo e devagarzinho tal. no atendimento. Nossa, eu lembro Muito do meu primeiro tímido, atendimento. Muito tímido. Ô, Douglas, mas- pra você ter uma noção, eu lembro do meu primeiro atendimento. Foi o seguinte, eu tava vendendo um short de tactel, tamanho 14, Uhum. que era um menino grande e tal, mas... E aí tava todo mundo atendendo, a loja destruída, parecia que tinha passado um furacão. E aí a moça, eu quero... Eu parei de dobrar, né, eu fingi que, né, não. Ô, João, vai lá. Beleza, fui. Aí procurava, ai, moça, peraí, eu não sei onde tá, calma aí, peraí. Aí foi indo aos poucos. Falei, né, moça, esse é meu primeiro atendimento, né, calma aí, vai com Sei. calma. Mas, assim, super paciente, né? O pessoal ajuda pra caramba. O pessoal é paciente, assim. Os clientes, É, né? eles são... Eles entendem. Os nossos clientes são... Não tem o que falar deles. São uma graça, assim. São demais. Super entende o nosso lado, assim. Às vezes a gente tá atendendo 3, 4 clientes de uma vez. 2, 3, 4 clientes de uma vez. E eles entendem e falam assim, não... Pode vai atender o tranquilo. outro primeiro, É, eu não tô com pressa. Não tô com pressa, pode ir. Tal. E aí eu vou, tal. A gente, né? A gente como equipe vai, pode fazer todo esse manejo. E aí, então, eu fui entrando aos poucos, fui entrando. E aí, quando teve a pandemia, foi quando eu entrei de verdade. Que a gente teve né, teve que fechar as lojas e tudo mais, teve aquela história. E quando reabriu, a gente não tinha equipe tão formada. Tinha algumas lojas que a equipe estava bem defasada. Então, eu entrei como um ajudante, vamos dizer assim. Um vendedor já, né? Ah, eu acho que foi mais como ajudante, e aí foi evoluindo, a ponto de agir como gerente em muitas vezes, sabe? Como dono, né? Como Sim. dono, Tinha a atitude exatamente. do dono. Exatamente. Isso Não mesmo. importava a sua função dentro da loja. Você era filho da dona, mas Sim. tinha atitude de dono desde quando era dobrete. Deixa. A loja estava cheia, Ó, tu foi lá e atendeu. Sim, Ninguém exato. falou, sua mãe não chegou pra você, vai lá e atende. Você simplesmente foi lá e atendeu porque era o que tinha que ser feito. Uhum. Não sei se foi bem assim nesse primeiro aí, mas Mas foi foi, nessa foi linha. nessa linha. Nessa sim, linha. Exatamente. Ou você que falou, vai lá e atende. Não, ele foi por conta. Não sei, Olha, não me era lembro. tão... Eu acho que nem se eu tivesse dito ele ouviria, porque era Nossa. tão muvuca antes, né? Legal. Isso Maluquice. lá na loja da Helena Maria. Lá na Isso, loja, dele era nossa aí. primeira loja em Osasco. Isso Que aí. legal. Fabiana, voltando então só um pouquinho. Sua rede de apoio foi fundamental Sim. para você conseguir mergulhar de cabeça e tudo mais. E você? Quando você percebeu que podia trazer o João para dentro do negócio, que você poderia falar por Washington, vem para dentro do negócio também. Quando foi que tu sentiu que realmente assim, não, o Kidstock, a minha amiga me falou e realmente tudo é realidade, o negócio dá resultado financeiro? Como que foi isso, né? Sim. Então, assim, entre abrir a primeira loja e ter essa visão, aconteceu meio que uma desconstrução na minha cabeça, que foi essa coisa de ir diferente, assim, não ir diferente, mas fazer uma nova leitura a respeito do que eu tinha aprendido com a minha família. Porque eu aprendi com a minha mãe a ser comerciante, desde Sim. pequenininha. Só que ela também ensinou que não dava dinheiro, o que dava dinheiro era outra coisa. Então, assim, para eu perceber que aquilo dava dinheiro, que aquilo dava muito mais dinheiro do que eu ganhava, né, nas minhas profissões, e até mais do que eu imaginava ganhar um dia, foi uma desconstrução que aconteceu rapidamente, porque a abertura daquela primeira loja, ela foi assim... Ela foi muito linda, aquela abertura da primeira loja, em todos os sentidos, assim, sabe, Douglas? Porque
eu, de certa forma, continuei o trabalho da minha mãe, sabe? A minha mãe, ela começou uma coisa e ela trabalhava num ritmo alucinado. E foi o ritmo que eu trabalhei por os primeiros anos. Agora eu não trabalho mais desse jeito, né? Deixa o João trabalhar por você agora. Chegou a hora. Exatamente. Então é aí que eu falo de continuidade, Sim. porque eu não comecei do zero. Ela começou do zero. E ela levou a gente até esse lugar. E quando eu entrei, já não era zero mais, porque eu continuei o que ela deixou. Isso é muito lindo. E é muito lindo estar falando disso No dia. hoje, Sim. né? Num Dia das programa Mães. que é Dia das Mães, né? exatamente. Então, assim, ela foi determinante em tudo. Ela foi determinante em me ensinar, primeiramente, uma coisa que ela nem sabia que ia usar e nem foi intencional. Foi uma coisa que foi ali junto, né? Sim. Junto da educação. E ela deixou aquele espaço pronto, ela deixou aquele salão pronto para mim, entendeu? Se eu fizesse uma analogia com um jogo de futebol, a minha mãe construiu toda a jogada do outro lado, toda, e eu tava aqui, ó, do lado do gol, e ela só tocou a bola para mim e eu chutei e fiz um golaço, que foi aqui de estoque. Então, foi isso que ela fez, sabe? Então, assim, aproveitar esse momento para falar, mãe, você é tudo, você é a minha inspiração, assim, e você é o meu exemplo nos negócios. Você me ensinou demais, assim, muito mais do que você acha, assim. Você me educou e você me ensinou uma profissão que eu deixei e depois eu voltei e tô muito feliz aqui. E assim, e agora eu passo para minha família, para os meus filhos que trabalham comigo. E a minha Malu, se quiser trabalhar também, tem espaço para você, Malu. E se não tiver, a gente abre mais loja, né, Com Douglas? certeza. Porque vocês têm carta branca pra isso com a É gente. isso. Nossa, e você vê, tipo assim, como eu não sei toda a história, que história incrível, que eu imaginei que eu ia falar aqui da sucessão de mãe para filho, né? E aí a gente vê que é uma linha familiar, né? Que é a sua mãe, que é a sua avó do João, né? Para você, você pro João, pra Malu. E depois no futuro vocês estão construindo algo incrível, assim, algo perpétuo. E não é só por causa de Kidstock, é por causa dessa mentalidade, né? De ser o dono, de mentalizar, de fazer a mais, de querer mais, e etc. E falando em construção, né? A gente falou durante o comentário aí, o ritmo de abertura, a gente falou muito da primeira. Sim. A primeira, assim, a mais querida, né? A primeira Sempre. loja. E aí falou mais da primeira, né? Mas logo dela vocês foram para Jandira. Em quanto tempo isso? Olha, foi muito rápido. A gente recuperou o investimento da primeira em 6 meses. E aí, quando a gente recuperou, aí eu falei, não, então a gente tem que abrir mais uma loja. E aí eu fui procurar nas cidades do lado. No caso, eu procurei Jandira e Itapevi. Uhum. Nas duas ao mesmo tempo. Apareceu o primeiro ponto em Jandira, que era um ponto que eu tinha gostado bastante. Se eu tivesse mais experiência, não teria escolhido aquele ponto naquela época, mas foi legal na época que eu escolhi. Abrimos aquela loja e deu uma reforma muito grande aquela loja, porque era um pet shop. Então, assim, uma bagunça, piso. Nossa, a gente refez aquela loja. A loja dentro da galeria era um pet shop antes? Não, aquela Era lá foi fora? uma mudança já. Que, como eu falei, não foi o ponto ideal. E aí, depois que a gente maturou mais a ideia, a gente foi para a galeria de Jandira. Mas, Sim. a princípio, era fora da galeria, na rua. Sim. Então, abrimos aquela loja, né? Fizemos aquela reforma que demorou pra caramba. E aí, quando tava para abrir a loja, apareceu um ponto em Itapevi, Uhum. que era o ponto dos sonhos. Sim. E aí, obviamente, que eu não podia deixar passar e não deixei. Então, eu fechei aquele ponto também. Então, a gente abriu em outubro de 2015 a loja de Osasco. Uhum. Em 2016, em junho, a gente abriu a de Jandira. E em setembro, a gente abriu a de Itapevi. Nossa. Isso que tudo, maratona. assim, isso tudo eu ainda estava trabalhando sozinha, o João me ajudava bastante, mas ele estudava também, né? Mas o Washington ainda não estava comigo na Kidstock, Sim. né? E a gente fez tudo isso, Douglas, tudo com recurso próprio, tudo sem pegar R$1 emprestado de banco. Era assim, investindo tudo na primeira loja. Como o Washington trabalhava e tinha um emprego legal, ele bancava tudo. Então, Sim. o dinheiro da primeira loja era só para a primeira loja e para as próximas, né? Então, foi desse jeito. Depois, quando eu estava com 3 lojas, em 1 ano, 3 lojas, né? Eu fiquei arrancando os cabelos, adiantando cartão de crédito, tudo, né?
mas deu certo e não teve empréstimo e foi bem legal. Eu acho que esse foi também um dos segredos do sucesso, né? E aí, não, né, satisfeita, em menos de um ano eu abri a loja de... Menos de um ano depois, né? Então, 2 anos depois que eu abri a primeira loja, eu já abri a 4ª loja, que foi a loja de São Roque. E mais um mês depois eu abri a 5ª loja. Que foi Então, assim, Carapicuíba, Vila Dirce. foi. Que foi uma das que fecharam. Foi uma das que Isso. fecharam. Que depois a gente vai falar disso. Simultaneamente, até a pandemia, você chegou a ter 7 lojas. 7 lojas. Isso. Teve quase 8, né? Que assim, uma fechou e mudou de ponto. Não foi? Que Isso, foi teve... o Carapicuíba Centro, que foi para o shopping. Foi isso? Exatamente, Carapicuíba Centro foi para um shoppingzinho em Itapevi, não em Ah, é Carapicuíba. verdade. Uma Não- galeria, Uma mais ou menos. galeria. Lembro da história lá. Essa loja também foi fechada. Lembro dessa. E aí, depois abriu no shopping de Barueri, no Parque Shopping. E isso é a última, Isso, é mais recente. Mas no meio disso também teve a das calçadas de Alphaville. que Centro tá comercial. lá, que é Centro Centro Comercial, que é onde a gente centralizou toda a operação, a mega operação pandemia, que a gente sim. fez na pandemia. E isso assim, inclusive, vocês chegaram na pandemia inchados, 7 operações, né? Sim. E numa escalada assim muito rápida, né? Que imagina, em 5 anos, praticamente, serão 7 lojas, mais Sim. de uma loja por ano. E vocês chegaram assim, num limite operacional, né? Financeiro, eu não sei como que estava a situação, mas operacionalmente, falando assim, bem no limite, que estava sendo muito rápido as coisas, né? Sim, muito E- rápido. E durante a pandemia vocês tiveram assim um dos momentos mais incríveis, né? Assim, de virada de chave do negócio de vocês, inclusive combinando com a entrada do João, né? Mas conta você, João, como é que foi assim que você entrou pra dentro nesse momento e já no começo assim já começaram a ter um resultado já era bom, né? Senão você Sim. teria aberto 7 lojas, Uhum. mas começou a ter um resultado melhor ainda de se reinventar na parte de gestão, um novo mundo nasceu na pandemia, né? Então, Na parte da pandemia, pra falar de pandemia, ali quando começou, ali, né, mês de março, abril, naquela época, eu não sou a pessoa mais indicada pra falar, que é a época de WhatsApp ali mesmo, que foi quando as nossas, né, o nosso grupo ficou em primeiro no ranking de estoque. Eu acho que a pessoa mais indicada pra falar isso é a Fabiana, porque eu não tava tão presente na parte ali de contato com o cliente. Nessa hora eu fiquei mais resguardado com a minha irmã ali e tal. Sim. Então Então- eu vou falar um pouquinho. A pandemia foi assim uma loucura, porque de um dia para o outro, aquele lockdown, a gente fechou todas as lojas e a gente tinha 7 lojas, a gente tinha quase 30 funcionários. Então, assim, você de repente ouvir que você não pode abrir amanhã, o que você faz, né? É enlouquecedor. E tinha ainda um detalhe adicional, porque era uma mudança de estação e eu tinha acabado de fazer uma compra de inverno para 7 lojas na franqueadora, que eu não tinha nem retirado ainda aquela compra, né? Então foi uma loucura. Eu fiquei assim uns dias, meu Deus do céu, o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? E aí a gente tomou a decisão, junto com a equipe, de centralizar tudo na loja de Barueri, do centro comercial. Era um lugar mais seguro que a gente tinha, porque é fechado lá, né? Porque tinha muito medo nessa época, né? Ninguém sabia o que que era. Então o João realmente ficou recolhido em casa com a Malu, porque era um pavor, né? E aí teve muita gente que se afastou, né? Mas quem não se afastou foi trabalhar lá em Barueri. A gente tem uma equipe de ouro, né? Nossa, a gente tem meninas muito boas, Sim, né? nós não temos muitos funcionários. Aliás, nós estamos contratando. Eu acho que todo mundo sempre está mundo. contratando, né? Inclusive, se alguém for da região de Osasco Aí, e ó, estiver tá? assistindo, Fica a né? oportunidade. quiser trabalhar, aprender. Temos oportunidade nas lojas. Mas nós temos meninas boas em todas as lojas. E nós temos meninas antigas que acompanham a gente. E Uhum. temos novas que são boas também. Então, Sim. assim, a gente está bem assessorado hoje em dia, né? Eu acho. E isso assim, vai de encontro, porque assim, as meninas eram boas mesmo, porque vocês tinham o telefone dos clientes. Sim, A gente com as lojas próprias não tinha o telefone dos fregueses. sim. Tipo assim, né, na pandemia, todos os franqueados bombando de vender no WhatsApp. Cadê os telefones que a gente não tinha? Não pegava nome, Então, telefone. O básico, e vocês faziam isso, né? sim. E sem nenhuma orientação da marca. Vocês fizeram por conta própria A o gente- seu Isso. CRM, né? Sim, Isso. sim. A gente fazia, porque assim, eu sempre falei para as minhas meninas, isso desde que eu inaugurei a loja de Osasco. A gente tem uma diferença, porque assim,
Existe uma diferença entre loja muito lucrativa e loja que vende muito, porque o lucro ele não está diretamente relacionado ao valor que você vende. A minha loja de Osasco, ela sempre foi uma loja muito lucrativa, porque o meu custo naquela loja era muito baixo. Então, assim, ela nunca estrelou lá nos top 20, top 30 do ranking da franquia. Nossa, se tivesse um ranking, então, de lucratividade, essa loja estaria muito bem, né? Sim, com certeza. E assim, o fato da gente vender menos tem uma vantagem. Tudo tem vantagem, né? Na vida, Sim. tudo tem o seu lado bom. E o lado bom é que a gente tinha menos cliente, então a gente podia fazer o quê? Se aproximar mais do cliente. E foi aí que eu ganhei na questão do CRM. Eu sempre falava para as minhas meninas, qual que era o diferencial? É tudo que de estoque. Uhum. Qual que é o diferencial dela ir numa loja de shopping que vende pra caramba, numa Kid Stock, ou vir na loja do bairro? É o tempo que a gente tem disponível para dedicar para o cliente. E isso é tudo. Tudo, porque o cliente quer isso. O cliente, às vezes, quer um psicólogo, às vezes quer um amigo, né? E a gente tinha tempo para isso. Então, a gente criava vínculos com os clientes que muitas lojas não tinham. A gente tinha cliente que chegava na loja e falava assim: olha, eu fui na loja tal, eu vi a peça, mas eu não comprei, porque eu vim comprar aqui com você. E assim, às vezes você pode falar assim: ah, isso aí é papo de Tava passeando no cliente. shopping, Então, viu, mas segurou pra comprar. exatamente. E você pode falar assim: ah, mas isso aí é papo de cliente, o cliente falou para te agradar. Não era. Porque a minha amiga, que é franqueada da região de Osasco, ela falava, ó, quando vem cliente aqui do Helena Maria, a gente já sabe que eles não vão comprar. Porque eles olham e eles falam: não, mas eu compro lá na Helena Maria, eu vou lá. E ela me falava isso. E isso é muito legal. E o fato de ter esse vínculo estreitado com o cliente desde sempre fez com que, quando viesse a pandemia e a gente precisasse acessar esses clientes, a gente tinha o telefone deles. E aí a gente conseguiu. E aí a gente vendeu demais. Nossa, a gente vendeu tanto, mas tanto. A gente ficou muito bem posicionado, assim, em vendas. E foi um momento, assim, que a gente via colegas quebrando, né? E a gente tava voando. Só um parênteses, né? Colegas de outros ramos, não Kid Stock. Ou Kid Stock. Sim, não, em geral, Sim. né? Em geral, mas não Kid Stock. Eu falo assim, trabalhava no centro comercial e lá o Sim. foco era muito Alimentação. restaurante e tal. Então a gente via assim restaurantes tradicionais de 30 anos que veio passando de família também quebrando, sabe? E uma coisa muito importante também. Nisso tudo foi as suas negociações de aluguel, né? Que vocês sempre foram muito criteriosos com cuja ocupação, né? Sim, Nas calçadas mesmo, fazia um tempo já que a gente procurava imóvel lá, mas sempre era muito caro o aluguel, a localização não era boa, né? sim. E hoje é super bem localizado, inclusive se quiser fazer um merchan, qual que é o endereço lá? É Magnólias, não é? Calçada das Orquídeas, Orquídeas. 92. É É a- uma é a localização loja- excelente. É a loja piloto sua hoje. É, Assim, a primeira, a mais querida é a Helena é a Maria. Helena Maria, sim. Mas hoje onde vocês pilotam tudo, que vocês dão os treinamentos para sua, por exemplo, a vendedora nova, é nela? Não, na verdade, eu tenho independência nas minhas lojas, sabe? A gente trabalha o particular de cada uma. Elas são muito diferentes, perfil diferente, público diferente. Então, às vezes, uma estratégia daqui não dá. Então, a gente não tem isso de loja piloto. A gente trabalha a realidade de cada uma na própria loja. Legal. Hoje é Itapevi, Jandira, não. Jandira. Helena Maria, Uhum, Itapevi, uhum. São Roque, Barueri, que é centro comercial, e Park Shopping, que é a única de shopping que eu tenho, é a mais novinha. Tá. Então você fechou nesse período Jandira, Isso. Itapevi 2, que foi a que tu abriu na Sim. pandemia, e Carapicuíba 1 Isso e mesmo. Carapicuíba 2. Isso mesmo. Então, ao longo desses 10 anos teus, você chegou a montar 9 lojas Sim. e hoje você tem 5. Teve isso mais mesmo. uma que chamava Lopes, e era em Itapevi também, no No mercado. supermercado. Nossa, E aí eu até mudou. esqueci, Que E foi essa uma mudou. mudança. Essa foi Sim. pra Vila Dirce. Isso. Mas não deixa de ser uma montagem, não deixa de ser uma tentativa. Sim, Então, com assim, certeza. entre erros e acertos, a gente pode falar que foi 50%, Sim. né? Como que você enxerga isso? A decisão em si de fechar uma loja, que muitas vezes, igual você fala, não é quanto que vende, sim quanto que custa, Sim. e etc. Isso mesmo. Por que você decidiu fechar essas lojas? Então, eu tenho, assim, isso muito claro na minha cabeça desde sempre. Apesar da gente ter um apego emocional com todas as lojas, cada uma tem a sua história e tal, mas na minha cabeça eu tenho muito claro de que isso é um negócio. Uhum. Então, um negócio é para dar dinheiro.
E se ele não dá dinheiro, não faz sentido ele existir. Uhum. Então, claro que toda loja tem o seu período de maturação. Você não vai querer, né, que ela desempenhe como uma loja consolidada no primeiro mês. Mas a gente que já está no ramo há um tempo, a gente sabe o tempo que demora. Então, quando passa daquele tempo e a loja não está virando, aí eu acho que é melhor fechar. E eu faço isso. Porque, veja bem, é muito mais lucrativo você ter 5 lojas Uhum. que te dão lucro do que ter 7 lojas e 2 dando prejuízo. Porque daí aquelas 5 que dava lucro, ela acaba virando 3, porque Sim. 2 dela tá cobrindo, né, o valor que a outra tá deixando. Então, assim, todas as lojas que eu fechei, apesar de ser assim, você fala, nossa, fechou loja, né? É uma coisa assim meio Não, tabu até, fique né? tranquila, eu trouxe o assunto porque eu acho que é importante. Sim, mas eu acho... Porque é uma jornada, assim, Sim, muito rápida, em 10 anos, 10 lojas, né? Isso com pandemia no meio de tudo. E fechar as lojas é um ato de coragem. sim, Porque às vezes tem muitas pessoas que ficam insistindo, 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 e não é o caminho, né? Assim, eu não digo nem você vai perder o dinheiro do investimento. Não, você moveu essas lojas. sim, Move e testa em outro lugar, move e sente. sim. Porque, por exemplo, idades completamente diferentes. Jandira, que foi a primeira, foi uma das últimas a serem fechadas. Sim, Ciro, Foi. inclusive, não foi a última. E foi Não, a segunda loja. acho que foi útil, né? foi a Isso. última loja que a gente fechou. Então é isso, assim, não É. é só o tempo. Não. Tem uma questão da tua percepção, do feeling. E do Sim, que 10 anos representa, né? Porque Uhum. 10 anos muda muita coisa em 10 anos. Então, assim, uma loja que era excelente, por exemplo, Jandira, né? É uma loja que desempenhava muito bem, depois ela não desempenhava mais, por vários motivos. Por causa de clientes também, porque a gente sabe que os clientes migraram um pouco e a gente tem que ter esse jogo de cintura, Uhum. né? Para os clientes têm esse costume de comprar na internet muito mais do que tinha há 10 anos atrás. Com E certeza. tem a questão de aluguel, tem a questão da região ali, aquela galeria ela foi caindo com o tempo, né? Então, assim, tudo Antes lá a influencia. gente lidava com Júlio e Isso depois mesmo. trocou. É. E aí também tem esse fator, né? Sim, com Lá a certeza. sucessão foi ruim. Sim, com certeza, com certeza. Então, tudo colabora, Sim. tudo contribui. Tanto para o sucesso, quanto para não vou dizer fracasso, a palavra não é essa, mas para as A queda, né? readaptações, Exato. né? Que foi o que eu fiz, readaptei, né? Com certeza. E o João presente nisso. Como que é o momento, assim, que você também apoiou sua mãe nessas decisões, assim, vamos fechar essa, vamos fechar aquela e vamos focar toda a nossa energia nessas 5. Que essas 5 dão um resultado muito bom. Só queria dar um adendo antes do que ela falou também, sobre... Às vezes é melhor ter 5 lojas em vez de 7, 2 dando prejuízo, 2 fechando negativo. Não é só financeiro, também tem a questão do tempo, que assim, para você dedicar o seu tempo para 7 lojas, em vez de 5, você acaba, né, Diferente. tem um tempo muito, assim, comprometido, o tempo é comprometido. Mas agora voltando na parte da decisão, a gente fica sempre, né, tipo, fechar uma loja não é uma decisão simples. É sempre uma coisa muito conversada e tal. Ainda mais nessa questão, por exemplo, da loja Jandira. Foi uma loja muito velha, a segunda loja e tal. Teve toda essa história que começou fora, pulou pra dentro e tal. Até hoje a gente tem unidades próximas que o pessoal vai lá e pergunta: não, fechou a loja de Jandira, puxa vida. A gente trabalha também com cartãozinho fidelidade. E chega gente até hoje com o pessoal com cartão fidelidade de Jandira, sabe? É Sim. uma coisa muito louca isso. E faz anos já, né? Sim. Já faz ano isso. Eles vão pro Parque Shopping, que é muito perto. Sim. Isso aí. Mas assim, sobre a decisão de fechar, quando tá ruim, a gente vai observando aquilo há um tempo, assim, e quando chega a decisão de fechar, a gente é uma pena, né? Mas a gente faz isso em conjunto, né? Eu acabo participando do negócio. Minha mãe, meu pai que não tá presente, mas tá assistindo, com certeza vai assistir, que a gente vai assistir na TV de casa isso aqui, né? Uhum. Mas, a gente senta junto, ali, vê os dados, e quando é pra fechar, infelizmente, não tem muito o que fazer. Então, assim, né, vocês, entre decisões estratégicas, inteligentes que vocês tomaram, de 10 para 5 lojas ao longo desses 10 anos, também que foi uma velocidade muito grande, né?
de experiências, de trocas de ponto, e se encontraram nessas 5 lojas, onde vocês conseguem se dedicar mais, dar mais tempo, cuidar mais da operação, né? Aproveitando isso, como que é a operação dessas 5 lojas? Como que vocês cuidam dessas 5 lojas hoje? E qual que é o papel do João? Aí vou deixar você falar o papel do João. Tá certo. Então, a gente tá agora com essas 5 lojas, né? Eu acho que a gente tá bem nessas lojas e a gente tem apoio para cuidar das lojas. Então, todas elas têm responsável, as lojas têm gerentes, né? Então, ajudam bastante a gente. Estão com a gente há um tempo já, então já conhece a dinâmica da Aqui de Estoque, a nossa dinâmica, né? Então, a gente tem bastante ajuda, a gente não cuida sozinho de nada mais, né? Do jeito que era no começo. É que das lojas você tem uma loja mais afastada que é São Roque. É mais afastada, né? 1h30 de São Paulo, né? Nem isso, Isso. 1 hora de Uma hora. casa. Então, o Washington vai muito nas lojas, né? Isso. Vamos detalhar o papel de cada um, então. Vamos sim, então. Eu acho que eu vejo todo dia, né? Quase que vocês pegam a mercadoria de 2 vezes por semana, geralmente. Sim, Então eu sim. vejo o Washington umas 2 vezes por semana. Sempre cumprimenta, a gente toma um café, bate um papo rápido, né? Porque ele tá na correria sempre. O que ele faz além da parte logística hoje? Ele faz o que mais? Então, o Washington, ele vai nas lojas, né? Uhum. Ele que faz a visita, assim, semanal, 2 vezes por semana, até por conta da logística, ele Sim. acaba indo na loja e conversa com todo mundo e vê tudo, né? Sim. Então, ele faz mais esse papel, E né? o papel da Fabiana? O papel da Fabiana. Eu ajudo bastante na parte de decisão, ajudo bastante na parte de compra, eu converso diretamente com os responsáveis da loja, né? E eu trabalho mais em casa atualmente. Sim. E a compra, quem faz? É você que fala direto com o seu vendedor dentro daqui de estoque ou é as gerentes que falam diretamente? Os dois. A gente faz em conjunto. Então, às vezes, como são 5 lojas, eu faço bastante assim remanejamento de mercadoria entre Que é muito lojas. importante. É muito importante. Então, é uma coisa que dá bastante trabalho, mas é muito legal, porque economiza muito dinheiro e sobra recurso para você investir mais, né? Então, eu faço contagens nas lojas e daí eu pego Com qual contagens. frequência? Semanal. Semanal de alguns itens. Tipo o setor. É assim, ó. Tipo, ó, essa semana a gente vai contar frio. Então é conjunto de menina, camiseta de menina, pijama, shorts, assim e tal. Depende se é frio, se é calor e tal. E aí vai pra menino espelhado. Aí às vezes tem mais coisa. É uma contagem longa. Sim, É e uma aí as contagem meninas Aí você remaneja. mandam Isso. pra gente põe lá numa planilha, remaneja tudo e aí monta um Quem pedido alimenta em a planilha? cima. Eu. Ah. E aí Aí monta. tu usa todo o teu aprendizado de matemática ali para fazer as fórmulas. Eu tenho uma tabela que a minha irmã do meio fez, e ela também é professora de matemática, que ajuda bastante a gente, que distribui tudo, né? Então. Quem quiser essa planilha, R$500 no Pix, a Fabiana disponibiliza. Pois é mais ou menos isso. Dá pra conversar também. Então, essa planilha ajuda bastante. Mas a gente faz muita coisa manual também, porque a planilha é legal quando você tem uma quantidade grande de item, mas às vezes é um item que não tem tanto, calça jeans e tal, então vai manual. Então, isso consome muito tempo, é uma coisa que eu gosto de fazer, e em cima disso a gente monta pedido, que às vezes a gente manda para a fábrica, e às vezes, com muita frequência eu faço isso, eu gosto de fazer isso, eu vou com as gerentes para fazer Sim. compra, porque é completamente diferente. Na fábrica tem um pessoal muito bom de separação, Sim. muito diferente de quando eu entrei, evoluiu muito nesses 10 anos, mas ainda assim, quando a gerente pega a peça, Diferente. é completamente Com diferente. certeza. Até quando eu vou e pego, e a gerente vai e pega, é diferente. Porque a peça que ela pega vende melhor porque ela conhece o cliente, Tá no né? dia a dia. Você Então, falar que é um dia legal, né? Que você passa o dia com elas também ali mesmo na Ai, compra, almoça junto. almoça junto, É, é muito legal, é muito legal. É um dia que elas gostam e elas falam, Fabi, tá na hora de ir pra fábrica. Quando que nós vamos pra Muito fábrica? legal. E você tá falando fábrica, mas é central, né? A gente não fabrica. Sim. É porque fábrica, quem antigamente fabricava, foi ficando o nome fábrica, mas é nossa central de distribuição. Exatamente, ali é no isso Tatuapé. mesmo. É isso mesmo. E o legal, Uhum. um adendo ainda falando de novo daqui de estoque, eu sou muito fã daqui de estoque, né? E eu acho assim que a gente
fala tanto, a gente tem costume, né, de falar tanto as coisas ruins quando a gente vê de tudo, e aí eu tenho que falar de uma coisa boa que me lembrou agora, que é um diferencial na franquia, que é essa questão dessa facilidade de compra, né? Em qualquer outra franquia, você faz uma compra de inverno, tipo 3, 4, 5 meses antes da estação chegar. Na Kidstock, as peças estão na prateleira e você consegue pegar a peça que você quer. Por isso que o Júlio fala, não compra tanto, porque semana que vem você vem e pega o que você quiser. Então, assim, se eu quiser comprar para minha loja uma calça tamanho 3 de menino, eu vou lá e pego só essa peça. Que é uma coisa que acho que em nenhuma outra franquia do mundo isso deve existir. Então, é muito legal trabalhar nesse sentido. E, como tem uma variedade gigante de peças aqui de estoque, faz com que eu, tendo essa facilidade, eu consigo diversificar muito, muito, muito meu estoque. Então, a minha loja, assim, eu falo para as minhas meninas, a Kidstock só concorre com Kidstock. Não tem outro, assim, você vai falar, ai, mas tem uma Pernambucanas, tem uma C&A. Não. O concorrente da Kidstock é a outra Kidstock. Isso aí. Porque é completamente diferente. Legal. E o papel do João? O João... Ó, cuidado, tá? Tá gravando ali, toma cuidado, viu? Não, o João é um parceirão. O João trabalha numa sinergia muito legal comigo. Eu e o João, a gente tem um lema, assim, que isso veio da minha mãe também, que a gente sempre fala, que é assim, quando acontece alguma coisa errado, a culpa é nossa. Independente se foi a gerente, se foi a funcionária, a culpa é nossa se acontecer alguma coisa errada. Por quê? Porque quem que contratou a gerente? Quem que contratou a funcionária? Então, essa visão, assim, de você... Quem que deu a liberdade dela fazer aquilo. Exatamente. Então, essa Chegou visão de nesse você ponto por quê? pegar isso pra você, pegar isso pra gente, eu acho que isso é muito de atitude de dono também. Faz Sim. com que a gente se liberte muito tempo, assim, de ficar procurando culpados. Ai, mas e agora? Ai, mas não fui eu. Não. Aconteceu alguma coisa errada, a gente vai lá e resolve. E eu e o João trabalhamos muito desse jeito. E então, assim, e não é. Desculpa te cortar, viu? Mas não é só eu e a minha mãe. É eu, a minha mãe, o meu pai. A gente sim, tenta expandir isso também para as nossas gerentes, nossas meninas. Sim, eu falo isso pra porque elas. eu acho que é isso que move, assim, isso que faz a diferença. Eu sempre falo do amor ali e tal, de a gente colocar um amor no negócio e tenta também transmitir isso para as meninas, Sim. para elas passarem o amor que a gente passa também para os nossos clientes. É uma responsabilidade que a gente passa para elas, né? Eu sempre falo para elas que elas são os nossos olhos na loja. Se a gente tem gerente, né, é para olhar que nem a gente, para pensar que nem a gente. E falo para elas que se você é gerente, o que dá errado na loja, a culpa é sua. O que dá certo, você compartilha com a equipe. Você fala que é o sucesso da equipe, mas o que dá errado é culpa sua. E parece, assim, uma coisa muito forte, assim, de falar, né? Mas não é. É muito libertador, porque quando você sabe que o erro é seu, então o acerto também é seu. Sim. Então é só você mudar, é só você não ter orgulho. Compartilhar o teu acerto é um gesto de humildade, Exatamente. que ainda faz o seu acerto ser maior, né? Sim, com certeza. E aí você tem essa ciência e assim, as coisas dão errado mesmo, Sim. né? A nossa rotina é não ter rotina, Uhum. né? Muito O louco, empreendedor é assim, é muita correria, então a gente tá há 10 anos, mas a gente cobre funcionário, a gente trabalha na loja, atestado, gerente que tira férias, entendeu? Troca de gerente. né? Às vezes a gente Exatamente, sai, troca né? de equipe. Então faz parte, a gente tá na loja, né? Então a gente tá sempre trabalhando desse jeito, eu e o João. E o que ele faz comigo na loja é tudo. A princípio, assim, essas coisas mais emergenciais, Quando claro. teu pai vai pra loja, você vai junto? Não, porque Aí, às vezes eu chamo isso muito de apagar um incêndio. Uhum. Às vezes ele tá indo lá no carrinho de bombeiro dele apagar um incêndio, eu tô já com a mangueira apagando outro incêndio, entendeu? Sim. Mas mais não ou é menos isso. sempre, assim, o nosso Não, modo claro. operante não é isso. só incêndio, né? Não, vocês também têm uma linha preventiva. Sim. Sim, É isso aí. mais ou menos isso. Assim, a função, como você perguntou, principal do João, né? É fazer esse alinhamento com esse novo jeito de vender, as mídias sociais, o WhatsApp, então dá treinamento, a gente está desenvolvendo cada vez mais o nosso CRM, e o João vai, assim, divulgando e treinando a equipe para isso. Eu lembro que a loja de vocês de Itapevi era campeã de venda de cartão. Vocês já aderiram ao DM? Sim, já Sim. aderimos. Não somos mais campeões, Mas vamos voltar. vamos voltar. Vamos voltar. Vocês já receberam o kit de mídia? Ainda não. Ainda não.
dissemos a notícia, recebemos a notícia aqui, ia chegar, mas Até Ainda agora não não. por chegou. enquanto nada. assim. Essa transição não está sendo muito fácil. Mas a Sim. gente tá ali porque a gente lembra que a outra operadora, que era antes, né? O cartão Kit Stock, né? Mas eu lembro que Itapevi sempre top A 1, gente né? vendia muito. Sempre top 1, né? Muito E outra cartão. coisa, assim, você acabou de falar, né? Não tá sendo muito fácil, mas uma coisa que tá sendo mais fácil é fazer o cartão. Ah, E assim, isso tem que ser pontuado. Isso Sim. a gente Mas o ainda não tá. aplicativo já tem. Já temos, já Tudo já tá estamos fazendo liberado. cartão, inclusive. É, O prêmio tá melhor para as vendedoras agora também, né? Sim. Sim. Por cartão. Porque Sim, a outra sim. empresa tinha que fazer 10 no mês, era bem difícil atingir. Isso. Agora paga desde o primeiro prêmio, alguma coisa Sim, assim sim, que eles premiam, né? Bem legal. Uhum. Então, antes era mais difícil fazer cartão, hoje em dia tá super fácil, todo mundo faz. Em um dia já tá apto para fazer cartão muito fácil, qualquer pessoa da equipe. A gente só não tá no nível que a gente tava antes, mas a gente vai chegar Vai lá. voltar. Vai chegar lá. Vai voltar que a comunicação antes era mais agressiva, né? Sim, Acho sim. que era isso. E também na parte de gestão, CRM. Vocês viram que vai lançar o cashback. Agora, não sei se a loja de vocês já teve o treinamento ou ainda não. Ainda não. Não. Então tem que agendar o treinamento, que agora o CRM vai ter o sistema de cashback todo incluso, como se fosse o cartão fidelidade. Isso só é muito que, legal. Só que online e fica disparando ali, né? Do GCom, de graça, né? Não tem custo adicional Sim. nenhum, né? Então é legal também. Tô dando Legal dois isso, nossa. uma coisa que vocês já fazem, né? Que é o cartão que fazia muito bem, e o cashback é o spoiler aí. Spoiler Sim, mesmo, os eu não clientes tava sabendo pedem disso. muito isso, Sim. viu? Ontem eu recebi essa. Tá reclamação. mais na moda do que cartão fidelidade. Sim. Sim, E o porque que é eles legal- perdem o cartão fidelidade. E o que é legal do cashback é que 30 dias você garante que o cliente volta. Porque para ele resgatar é 30 dias. Depois perde. Ah, legal. Então o cashback é aquele 30 dias, 30 dias, 30 dias. Então ele fica recebendo mensagem ali no WhatsApp para ele voltar em até 30 dias. Nossa, pra isso é resgatar o cashback. perfeito. Bem é legal isso. perfeito. E nessa questão, então, Washington para um lado, João para o outro, Fabiana um pouco central, sempre cuidando Sim. de todas as lojas. Pode-se dizer que hoje, então, o João é um preposto seu. Tipo assim, Sim, que ele vai aonde você não está sim. e ele é muito alinhado pelo que a gente está conversando aqui. Vocês falaram assim, coisas da atitude de dono, de assumir o erro, de compartilhar o acerto, que são uma parte mental, assim, do negócio muito, muito, muito avançado e que vocês aprenderam isso indiretamente ou diretamente com a sua mãe. Foi. Então é algo incrível, assim, sabe? Como eu falei, é até legal que nós não somos franqueados assim tão próximos, apesar de vocês terem aberto 10 lojas, 9 lojas depois que eu sou aqui de estoque, a gente fez muita expansão junto, Sim. plantação, venda de marcenaria, tudo Nossa. comigo, né? Tudo, assim, mas eu não conhecia muito a história de vocês, porque a gente nunca teve um tempo igual esse hoje, assim, de vamos parar e tomar um café, não dava, porque vamos parar e tomar um café, não, que eu tô abrindo outra loja. Aí a conversa era assim, Isso Douglas, mesmo. a gente se encontra lá em Inocêncio Seráfico, 9 horas da manhã, pô, se encontra, não, desenha aqui, faz aqui a prateleira, tá aqui, beleza, contrato pra lá, e era muito corrido, e Sim. hoje, até reflexo dessa reestruturação de vocês, de ter menos lojas, procurar mais tempo e fazer melhor, estamos com tempo aqui pra bater um papo, se conhecer melhor, né? E é demais, assim. Sim. Parabéns por tudo que tu tem feito aí na criação do João. Muito E obrigada. parabéns pra sua mãe, como é o nome dela mesmo? Maria. Maria. Dona Maria, por ter ensinado tudo pra você e também de tabela pro João que tava ali. Que Parabéns. o que vocês têm de mentalidade é diferenciado, assim, sabe? Isso é... Que legal, né? A gente procura fazer desse jeito. Tem dado certo até agora. muito. E a gente continua desse jeito, né? E agora vamos falar de trabalho em família. Assim, você já entendi a função de cada um. Nem tudo são flores. Ou é tudo flor? Ah, é. Mas a gente vai levando. Assim, ter uma mãe que é chefe, e eu imagino também ter um filho que é funcionário, vamos dizer assim, né? Porque eu me vejo muito como dono. Inclusive, dando um adendo, você estava falando antes, né? Tipo, quando o João entrou e tal. Tem também um tema que a gente não foi abordado ainda, que eu tô abordando agora, que é quando eu entrei, eu era o filho da Fabi. Uhum. E hoje, e aí eu fui caminhando ao longo do tempo e tudo mais. Hoje eu sou o João. Sim. Não o filho da Fabi. Não é o como filho se fosse da um. dona. Não, é Isso só um mesmo. dono. É. Isso mudou muito a visão. Não a visão minha sobre mim no negócio. A visão da equipe sobre mim no negócio. Sim. Isso é muito legal.
Porque E você antes- conquistou isso na carteirada ou foi realmente com trabalho? Não, com trabalho. Eu nunca fui. Eu não sou um cara de dar carteirada. Nossa, é difícil. Pra eu dar Nunca. carteirada. Eu sou o cara da paciência. Sim. Uhum. Eu sou o cara da paciência, assim, se tiver que ensinar 10, errou. Tudo bem, não tem problema. Vamos de novo. E de novo, e de novo, e de novo, e de novo, até pegar. Eu sou esse cara. Que legal. É exatamente isso mesmo. O João às vezes eu olho e falo assim, com quem ele aprendeu isso? Porque você é mais explosiva. Sim, muito Nossa, mais, sim. muito mais. Sim, com certeza. Mas é bom, até nisso existe um complemento, né? Morde e assopra. Exatamente, exatamente. Às vezes eu falo alguma coisa e eu falo, ai, João, vai lá você agora falar. Eu não vou nem falar de novo, fala você, e aí a gente vai se complementando desse jeito. E assim, a gente também tem. A nossa equipe tem parte também, né, que é muito explosiva. E aí, às vezes, acontece uma coisa e fala, ó, calma aí, aguenta, pera, não, vai com calma. E aí a gente vai por outro caminho que, assim, eu acho que é um caminho mais certo, um caminho que é um pouco mais maleável, assim, e tal. Sim. Fabiana, então, tipo assim, eu entendi a divisão de todo mundo. No começo, quando eu era só você, começou voltando, dando 360, voltando lá no começo da história. Era você e os clientes. E uma coisa que você sempre fala, assim, né, é sobre o acolhimento que eles te deram. Conta como foi essa história no começo. Ai, foi muito, muito legal, foi muito lindo, na verdade. Continuando, né, essa história de estar lá naquele salão que a minha mãe trabalhava, ela deixou para mim também os clientes, porque assim, é no bairro, a gente sempre morou lá. Então, quando eu abri a loja, todo mundo passava e falava: Nossa, você é a filha da Dona Maria, você é a filha do seu João, todo mundo conhece, todo mundo conhecia, né? E então estava sempre perguntando. Outra coisa que eu dava aula lá no bairro também, então meus ex-alunos também iam, né? Sim. Ah, professora, você está aqui agora, tal. Eu dava aula para adulto, né? Para o supletivo, então eu Sim. ia lá comprar roupa para o neto, roupa para o filho, abraçava, beijava, era muito legal. E a região, ela não tinha, apesar de ser uma região de periferia, tinha tudo, menos uma loja de roupa infantil. É incrível isso. E aí a loja complementou e foi muito aceita pela população. Então eu sempre tive muito carinho do pessoal de lá. Ontem eu estava lá trabalhando na loja de Osasco e uma cliente falou: Mas você é filha da Dona Maria? Falei: Sou. Ai, manda um beijo para ela, como que ela tá, tal. E assim, a minha mãe, ela vai esses dias, 15 dias atrás, ela foi na loja, porque quando chega muita mercadoria, assim, ela fala assim: Ai, é muita coisa para você arrumar, eu preciso te ajudar. Aí ela vai lá de bengala e foi para a loja e Nossa. senta lá, e aí eu ponho um puff e ponho um saco de camiseta para ela abrir. Aí ela abre o saco, ela tira tudo do saquinho e empilha tudo. Então, assim, é muito legal. Foi muito amor e muito acolhimento desde sempre naquela loja, de tudo, de cliente, de família. Então, assim, eu quero agradecer também o pessoal da região da Helena Maria, né? Os meus clientes, né? Agradecer pelo acolhimento. A gente está há 11 anos quase já nessa história e eu conto com vocês. Quero atender vocês, os filhos, os netos, os bisnetos. Nós estamos lá para isso. Massa. Não só da Ana Maria, tá bom? De todas. De todas, todas. sim, com certeza. Porque a Sim, primeira exato, tem um carinho a exato. Tem um mais, carinho carinho. especial. E nessa época, Onde tudo nasceu e tal. você sozinha, cuidando da loja. Assim, Sim. é óbvio, a mãe dando suporte, o João ia lá e tal, mas era você mesmo sozinha contra o varejo como um todo, pequenininha no bairro e tava lá, trazendo o freguês que comprava no shopping para comprar de você no bairro e Sim. com muito atendimento e tal. E nessa linha, acho de lembrar, de recordação, João, com 15 anos, assim, né? Agora, aproveitando também a linha editorial do Dia das Mães, né? O que o João de 15 anos falaria para Fabiana de hoje, Então, depois de tudo isso, né? depois de tudo isso, quando ela entrou na Kidstock, quando a gente entrou na Kidstock, a gente tava passando por um momento mais, assim, conturbado. Mas o que eu tenho pra dizer é que a gente conseguiu. Você conseguiu. Pai, você também. Não é dia dos pais, é dia das mães, mas você também conseguiu. Você conseguiu. Parabéns, viu, mãe? Nós conseguimos, meu filho. Vamos continuar conseguindo. Amém, amém, que assim seja. É mais isso que eu tenho pra falar. Assim, sobre erros e acertos e tal, tudo mais. Fez parte da jornada. E se a gente não tivesse passado por esses erros e acertos, a gente talvez não tivesse aqui onde a gente tá. Então, eu acho que fez parte da jornada. A grande mensagem que eu daria pra
pra Fabiana do passado é que vai na fé, vai estar tudo certo. Que estoque é bom mesmo, tá, gente? Pode entrar, que o negócio acontece. Que legal. Que lindo. É muito bonito. E você, Fabiana? O que falaria pro João de 10 anos atrás também? De 11, né, anos atrás. Para o João de 10 anos atrás. Eu falaria para o João de 10 anos atrás que todo aquele tempo que eu investi na Kidstock no começo ia valer a pena, do jeito que valeu agora. Porque foi um investimento de tempo, de trabalho, muito maior do que se eu fosse funcionária, mas ele rendeu para a gente uma posição que agora a gente faz o nosso horário. A gente tem flexibilidade, entendeu? A gente não está trabalhando de segunda a sexta no horário que está pré-estabelecido. A gente trabalha pra caramba. E Trabalha mais, de na fim de verdade. A semana gente trabalha mais que também. isso, mas... Só que a gente pode, de certa forma, escolher, de certa forma, manejar isso, né? E, além disso tudo, eu tenho o privilégio de trabalhar com o meu filho, de trabalhar com a minha família Sim. e de trabalhar com o meu filho. Então, o meu filho, ele tem 25 anos. Então, uma outra mãe com um filho de 25 anos, que não tem esse privilégio, ela mal vê o filho dela. Sim. Porque o filho dela sai para trabalhar, ela vê o filho dela de fim de semana. E eu não. Eu vejo meu filho todos os dias, assim. E é um orgulho, porque eu vejo o menino que ele se transformou, né? Eu já sabia que ele era essa pessoa maravilhosa que ele é, né? Mas eu vi o crescimento dele profissional, né? E essa liberdade, de certa forma, de ser comerciante e dona do meu negócio, que eu adquiri com 33 anos, ele está podendo adquirir muito mais cedo. Então, ele é dono do tempo dele mais cedo do que eu fui dona do meu tempo. E a Malu também está convidada para ser dona do tempo dela também, Sim. né? Isso é maravilhoso, porque o que é mais valioso nesse mundo do que o Sim. tempo? Nada, né? Então, eu passo com o meu filho o tempo que uma mãe de um filho de 25 anos passa normalmente, que são as comemorações e tal, e posso trabalhar com esse menino. É maravilhoso. Essa mensagem que ela deu também vale, principalmente o começo, sobre o começo da jornada, para você, minha irmã Malu. Essa mensagem também vale para você. É a Malu que agora Sim. tá com... 15. Ela aparece nas fotos. Ela Exato, merece. exatamente. Falando em fotos, a gente falou de 10 anos pra trás, 10 anos de jornada, a gente descreveu um pouco. Agora a gente tem um quadro meio novo aí do Podstock, que a gente mostra as Ai, ai, fotos ai. e a gente pede pro franqueado enviar as fotos, que é bem legal. Que é um bate-papo mostrando aí o que aconteceu, né? Como que foi a jornada. Vamos lá. Não sei se tá em ordem cronológica, mas a gente tem algumas imagens aí. Ó, o João ali. Essa aí- A Malu aqui. Inauguração da Vila Dirce, quando a gente mudou de ponto. Olha que legal. Aqui já é a loja de Osasco, a minha primeira loja do Helena Maria. Mas aqui você reformando ela. É uma acho que é reforma isso, já. uma é. reforma. A gente reformou bastante Ó, vezes. lá. Quadro A Família. Aqui é na loja de Barueri, na reforma também, quando a gente pegou o ponto, No Sim. centro comercial. no centro comercial. E a gente Aham, lá, do lá tinha o mezanino. mezanino. Essa é a reforma da loja de Itapevi. É a minha Sim. maior loja. É a minha terceira loja. É a que eu abri um ano. Que é Essa é a essa parte de fachada fora, é. Essa loja ela é muito legal, porque ela é na frente de uma praça que tem um monte de brinquedo. E essa Agora, calçada é... e agora virou um calçadão. Ah, fecharam Muito ali. da hora, tá Sim, muito lindo. legal. Faz muito tempo Ela que é ela passou. enorme, olha, muito grande essa loja. Que legal. E ela foi reformada agora Ah, recentemente. essa é a Ah. Dona Maria. É a mulher que começou do zero. É ela, na frente da loja do Helena Maria, junto com a princesa. Sim. Ah, Essa. Maluco a coruja. No mesmo dia essa foto. Eu acho que Acho essa que loja foi. é no mesmo dia, é no mesmo a foto, ponto, né? sim. E é um domingo, porque você pode ver o A feira. movimento da feira. A loja do Helena Maria e a casa da minha mãe em cima. Ah, legal. E essa, qual é essa? É a do Helena Maria Também. também. Nossa, é que o layout era esse, o escultor entrou. Sim, Sim, nossa. Ó, a peça do setor laranja era R$10. Que Wash. Aí eu acho, tô segurando filho de cliente para cliente poder comprar. Isso em Jandira, eu acho. Em Jandira, eu Ai, que acho. máximo. Aí Aí, é comemoração. Osasco. A gente
fazia aniversário, batia meta, comprava bolo, era muita comemoração. E aqui a gente tinha um quadro, ó, de fotografias que os clientes Cliente, né? mandavam Ah, com os looks. Essa é a Maluzinha, na loja de Jandira. ah. Aí é pandemia já, né? Aqui é pandemia. Vocês bateram a foto das sacolas do delivery. Nossa, a gente Que vendia foi, muito que foi de quando vocês delivery. ficaram em Barueri. em sétimo do Brasil todo, não foi? Sétimo. Nono do geral, mas primeiro de rua, né? Então, é em abril, porque no mês seguinte a gente ficou primeiro no geral, Douglas. Primeiro no geral, foi uma loucura. Nossa, a gente vendia Imagina demais. o tanto de entrega que vocês Meu fizeram. Nossa. A gente tinha 5 motoboys. Aí, ó. Olha ali, que Ah, massa. ó. Isso é algumas, é uma fraçãozinha, né? Não, isso aqui é uma leva. Daí o motoboy saía para entregar, cada um saía tipo com umas 10 e na volta tava cheio de novo. Aqui Confraternização, todo mundo comemorando. eu fazia resultado. pão, ó, que eu tinha feito e levado para elas. Nossa, plena pandemia isso. Aí é pós-pandemia. Aí é uma locução que a gente fez, nem sei que loja Acho é. que é Antônio Zamela. Ah, acho que é tá, Torres Carapicuíba, é. A Maluco, o pijama daquele que brilha no escuro, que a gente tem até hoje na loja, o pijama que brilha no escuro, e é um Sim. sucesso. Não esse, né? Mas. Não esse, mas outros. As meninas de Barueri, aí é Barueri, com legal. cervejinha, é inauguração. Aí, Voltou. Ah, essa é a minha princesa na loja de Itapevi, né? A Essa- Malu. Essa é a sócia. Essa é muito recente, essa foto, é do ano passado, do final do ano passado. Aí Todas elas. ela faz a princesa agora. Pois é, eu sendo mãe coruja, né? Que eu tinha que ser, né? A princesa. Nossa, elas daqui de parecem estoque. muito com você. Ela fisicamente. parece. Nossa, o rosto, Todo mundo formato, fala, os funcionários falam que é a Fabianinha. olha. Ela tem jeito pro negócio, a Malu é muito vendedora. Que máximo. Pessoal, estamos chegando aqui perto do fim. Mas já. É. 10 Não, mas as anos, né? fotos, assim, dá vontade de ficar. É igual ver o book de viagens, assim, de verdade. antigamente. Nossa, uma viagem no tempo, assim, né? 10 anos é muita história, né? Pô, quase 11. Pois é. Vai ser. Mas aí a gente tem algumas perguntas do pessoal. A gente abriu meio em cima da hora a caixinha de perguntas ali no Instagram, né? Sim. Mas a gente tem algumas perguntas do pessoal e a Flávia vai ler pra gente, por favor. Bom, a primeira pergunta é do Lucas Azevedo. É o que fez vocês escolherem uma franquia ao invés de começar um novo negócio do zero? Essa pergunta é interessante. Escolher uma franquia é você escolher um negócio que já está pronto, um negócio que já está testado, um negócio que já. Os erros que eram para acontecer, os grandes erros que eram para acontecer, já aconteceram, e foi o franqueador que passou por isso. Então, ele te passa um modelo pronto já, um modelo que funciona. É claro que você tem que trabalhar, você tem que implantar, mas assim, ele te poupa de muitos erros, já te coloca num caminho mais acertado. Eu acho que foi muito bom eu ter feito essa escolha. E pensando agora, quase 11 anos depois, eu não teria feito diferente, Sim. né? Eu sou muito feliz em ter feito a escolha daqui de estoque, né? E por fatores que na época você às vezes sabia pela sua amiga, mas não tinha tanta certeza do pronto entrega e tal, e etc, como isso Sim. funcionaria, e hoje já entende. Sim, até porque aqui de estoque evoluiu muito, Sim, né, nesse 10, 11 período, anos, né? Mas já era muito bom quando eu entrei. Agora eu fazendo merchan. Não é só escolher uma franquia ao invés de um negócio. No caso, foi a Sim. escolha daqui de estoque, não de uma franquia. Porque tem franquias e franquias. Você Sim. comentou, eu não sei nem se foi no ao vivo durante as perguntas, você já teve uma outra franquia de serviço. Já. E aí já não é a mesma estrutura. Com certeza, a pegada foi completamente diferente. Eu acho que o diferencial daqui de estoque é que o Júlio, que é o dono, ele está muito interessado no sucesso do franqueado, né? Ele não quer só vender, né? Vender franquia. Então, essa é uma diferença muito grande que quem está procurando tem que tomar muito cuidado, porque existem muitas franquias novas e antigas também que só querem captar, pegar a taxa e acaba por aí. E aqui de estoque não é assim. Que bom. Vamos para a próxima pergunta. Bom, a segunda pergunta é da Elaine Morgado. Vocês tinham medo de entrar no varejo infantil ou já conheciam esse mercado? Não, eu não tinha medo, não tive medo de entrar no varejo infantil, porque assim, o varejo, para mim, é tudo a mesma coisa, porque vender é tudo a mesma coisa.
E se você vai nessa premissa que quem vende um carro, vende uma roupa, vende uma joia, porque você se desenvolver como vendedor, se você vai nessa premissa, o varejo infantil é a coisa mais fácil que existe. Porque vender roupa para criança, eu sempre falo para as minhas meninas quando eu faço entrevista, você tem experiência com o quê? Ah, roupa feminina. Ah, então isso aqui para você vai tirar de letra. Porque roupa de criança é muito fácil por vários motivos. Tem, assim, o encantamento que a mãe tem com aquela roupa, né? Tudo vai da vendedora, mas eu tenho vendedora que mostra a roupa para a mãe e a mãe até chora, que imagina o filho dentro. Então, Avó, assim, nossa. que impacto, né? Outra coisa que você venda pode ter, que não seja uma roupa infantil. E tem o fato da roupa infantil ser praticamente uma coisa descartável, que se renova sempre. Então, por exemplo, o inverno tá chegando e, assim, eu tenho as minhas roupas do ano passado e possivelmente eu não vou comprar uma blusa, uma coisinha, mas criança tem que renovar tudo. Então, o varejo infantil, eu acho que é um dos melhores lugares para se empreender. Eu não conheço um lugar melhor. Talvez tenha, mas eu não conheço. Que legal. Próxima pergunta. Bom, a última pergunta é da Marina Vistra. Ela pergunta para Fabi. Fabi, abrir aqui estoque foi um meio de ficar mais com seus filhos? Sim, com certeza foi um meio de ficar mais com os meus filhos. Como eu falei, né, durante a nossa conversa, eu trabalhei muito, muito, muito no começo, mas agora eu tenho uma vida bem mais desacelerada, né? E eu posso fazer com a minha filha de 15 anos coisas que as mães das amigas delas não podem fazer, né? E isso para mim é muito valioso, né? E de quebra eu ainda tenho o meu filho trabalhando comigo, né? Então não tem como estar mais próxima do que isso. Então eu tô é só felicidade, eu tô muito feliz. Que legal. Bom, a gente tem mais alguma outra pergunta? Não, mas vamos, porque ficou longo. Ficou longo. Agradeço quem mandou perguntas, a gente não leu todas, né? Foi corrido, né? E não ficou longo por falta de conteúdo ou por chatice. Sim. A gente tinha conteúdo aqui, o João até brincou que a gente podia mudar o cenário e falar de outros assuntos aqui, ficar o dia inteiro. É que vendedor fala muito, né? Né? Nossa, e aí 3 vendedores conversando numa mesa, né? Dura muito Nossa, a mesmo. gente poderia ficar aqui o dia todo, mas a gente tem que uma hora acabar, né? Sim, Pausar. sim. Quem sabe a gente faz um parte 2, um outro episódio aí com vocês. Depois a gente, inclusive os franqueados que queiram participar, me procurem, ou procurem a sua consultora. Fica o convite, todos são bem-vindos, todo mundo tem uma história legal para compartilhar aqui com a gente. E deixar aberto aí para vocês se despedirem, agradecerem quem vocês querem agradecer. Agora é o momento. Vamos lá, eu vou falar primeiro, João, pode ser? Pode ser, claro. Então eu quero agradecer, assim, primeiramente ao meu esposo, né, o Washington, que é o meu parceiro desde os 17 anos, tá comigo para tudo, né? Então, todas as loucuras, todas as ideias, ele tá sempre assinando embaixo e ajudando e fazendo tudo que é possível. E o meu sucesso na Kidstock também tem muita parte do trabalho dele, é determinante, né? É um trabalho em família, né? Como foi a conversa hoje. A minha mãe, né, que andou metade do caminho para mim, né? E aos meus filhos, né? Aos parceiros, funcionários que contribuem, a gente tem bastante, sempre teve ao longo desses 10 anos, né? Gente que veste a camisa mesmo, que eu tenho bastante gente que trabalha assim comigo. E aos meus clientes, né? Quero Claro. agradecer bastante, afinal de contas, eles que me sustentam, eles que me dão o emprego que eu tenho, né? E é isso. Toda a família, a Maluzinha, né? Que foi bem compreensiva no Olha, começo. Tô sentindo que a gente tem que ter trazido a Malu aqui. É, né? Pois é, Quem e sabe, tinha que falar né? na No outro cadeira. Meu momento. pai também aqui, Botava ela ali. trazer um mesmo- sofá. Mesmo que ela não falasse, porque assim, não tinha Ah, muito. Mas não. a gente falou tanto dela, né? Mas a Malu tem muito para falar. Se você trouxesse ela, a gente ficava Aí até era a 3 noite. horas de A Malu é podcast. muito vendedora. Mas Muito. é isso, eu agradeço todo mundo, agradeço muito a Kidstock, ao Júlio, né, assim, a ele ter depositado essa confiança, mesmo não tendo muita firmeza no começo, né, ele deu essa Só no liberdade. começo. Só na primeira, depois. Depois deu tudo certo, né, e enfim, né, agradeço a Kidstock, agradeço a minha família, agradeço você, Douglas, pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, assim, para mim, estar aqui
com esse tema é uma consagração, assim. Mas eu tinha certeza que combinava com vocês. Quando vocês fizeram o treinamento lá no Cantareira, né, a imersão, a Samantha, né, comentou comigo, falou assim, nossa, você precisa ver que legal a conexão deles, né, assim, o João com um caderno, anotando tudo e etc. Eu queria uma oportunidade mesmo, assim, de estreitar essa conversa com vocês e entender como que, assim, até a evolução, Fabiana, assim, Sim, porque eu conheço você há 10 anos. sim. A evolução tua como empresária, e o João eu não conhecia muito, né, assim, mas a tua também é visível, assim, não vou falar que é uma outra pessoa, mas assim, a maturidade tua, nas colocações, inclusive, que tu fez aqui hoje, mostra que você, assim, tá num processo de evolução enorme, assim, e não é que você era ruim, você já era muito boa, mas tá muito melhor, assim, Obrigada. falaram que estavam com medo, né, pessoal, falaram que estavam com Ai, medo. eu tava nervosa, Nossa, bem nervosa. Estão aqui dando de 10 a 0, assim, então muito bem Muito mesmo. obrigada, Douglas, muito obrigada. Obrigado vocês por terem vindo, e João, né, seus agradecimentos aí também. Claro, em primeiro lugar, queria agradecer aqui de estoque, né? Sempre fez isso acontecer, isso aqui é demais. Agradecer também ao Douglas por ter chamado a gente. Eu acho que nesse tema foi, assim, muito feliz de ter aceitado. Na hora que você recebeu a notícia, a gente foi convidado pro Podstock. Falei, bora, com certeza. Ela ainda tava tipo, ai, vamos, não vamos. Vamos sim. Agradecer também ao meu pai, que não pôde estar presente. A gente tá falando de Dia das Mães, mas ele é uma parte crucial do negócio. Sim. Agradecer a todas as nossas funcionárias mães, que são todas, né, no caso. São todas. Muito obrigado por trabalhar conosco. Vocês são o coração da loja. Vocês fazem o negócio acontecer. Muito obrigado. Agradecer, claro, aos nossos clientes, nossas mamães, as avós também, que sempre estão lá, que sei algumas pelos nomes, né? Mas não sei Muitas, todas. né? Muitas. Muito obrigado, gente. Feliz Dia das Mães. Legal. Feliz Dia das Mães. Muito Feliz Dia obrigada. das Feliz Dia Mães. das Será Mães. pastoral? pra todo mundo. Exato. Feliz Dia das E Mães. feliz Dia das Mães para todas as mães que estão em casa, né? Esse episódio ele foi gravado muito antes, mas a gente fez toda a edição e tudo, e estamos divulgando hoje, final de semana das mães, para que vocês possam se inspirar nessa história muito legal, mãe e filho. Sim. É isso. Muito obrigado para quem assistiu até agora. Obrigada. Muito obrigado, gente. Vou assistir com a minha mãe e com os meus filhos. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães.